Olá campeã, tudo bem? Vamos começar mais uma live agora à noite sobre um tema que está viralizando as redes sociais e foi um tema hoje que circulou na imprensa de um modo geral. Queria pedir que você chamasse outras pessoas e compartilhasse essa live, porque ela vai ser muito séria, mas muito séria mesmo. E o que eu vou falar é algo que, graças a Deus, já está chegando via WhatsApp para outras pessoas. Bem, pedindo que você compartilhe, vamos ao tema. Os jornais dão notícia de que a ministra Damares, que é a ministra da pasta que cuida dos direitos humanos, e dentro desta pasta existem outras pastas que incorporaram a pasta de direitos humanos. A ministra, desde quando assumiu, ela tem sido atacada pela imprensa, ela tem sido atacada pela esquerda brasileira de uma forma covarde. Damares é uma mulher preparada, Damares é uma advogada, Damares tem várias especializações, Damares, ela não é nenhuma leiga, pelo contrário, é uma mulher, repito, altamente preparada. E Damares é uma pastora, é uma mulher que prega a palavra de Deus. Bem, bastou isso, o fato dela ser pastora, o fato dela ser evangélica, para que começasse o preconceito de parte, ou se não, de boa parte da imprensa brasileira. Eu nem sei se é boa parte, sabe? Eu acho que é uma parte pequena, mas uma parte que detém muito poder, e esse poder eles têm por conta do dinheiro público que agora o presidente Bolsonaro tem o compromisso com o povo brasileiro de abrir esta caixa preta do relacionamento que estas empresas de comunicação têm com o dinheiro público. Algumas dizem que já eram para ter quebrado financeiramente, já eram para não existir, já era para não existir, porém existem por conta do patrocínio do dinheiro público, não é? Graças a esta farra que se transformou o dinheiro público brasileiro nesses últimos anos. Pois bem, Damares também, ela foi perseguida, e é bom que se fale isso, porque ela foi uma das primeiras vozes a se levantar no Brasil inteiro denunciando a questão da ideologia de gênero. Portanto, passou a ser uma inimiga pública número 1 do movimento LGBT. Agora, a ministra Damares fez uma reunião em que nessa reunião foi dito por ela a seguinte frase: menino usa azul e menina usa rosa. Pois bem, pegaram esta frase de Damares fora de contexto e começaram a dar notícia, os jornais, para tentar gerar descrédito em Damares, ou numa tentativa de que a pastora Damares, pastora entre aspas, eu estou sendo irônico, que a pastora Damares vai agora fazer do ministério que ela tem, que lhe foi confiado pelo presidente Bolsonaro, uma espécie de segmento da sua crença, da sua religião. Agora vamos entender, e aí é que eu quero que você compartilhe, porque só dá para a gente combater a mentira mostrando a verdade. Houve uma reunião com a doutora Damares, com a ministra Damares e seus pares.
E nesta reunião, eu não estava lá, mas foi-me comunicado isto, e eu pedi à própria Damares que me confirmasse se isto procede mesmo. Nesta reunião, a ministra falou contra o estupro, falando sobre esta violência terrível que é o estupro. A ministra falou contra a violência. A ministra abordou sobre o preconceito indígena, o preconceito que os povos indígenas sofrem. Aliás, a FUNAI está sobre a responsabilidade da ministra Damares. Você sabia que ela colocou uma índia para presidir a FUNAI? Sim, uma índia agora é a presidente da FUNAI. E eu te pergunto, você andou vendo esta notícia tão importante? Uma índia cuidando da FUNAI. Olha que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. É claro, coloque o índio para cuidar de uma área que lhe cabe, cujo tema lhe é importantíssimo. Agora você viu a imprensa reverberando isso, mas calma aí. Foi tratado também sobre a diferença salarial entre homens e mulheres, defendendo de que o salário, a partir do momento que há uma compatibilidade de trabalhos, sejam iguais. Se é o mesmo trabalho, por que não há o mesmo salário? E ela dizendo de que, no que depender do ministério, se fará uma política para incentivar as empresas a pagarem o mesmo salário a homens e a mulheres. Não para aí não, foi falado mais. Foi falado sobre o trabalho contra a pedofilia, este crime, esse crime desumano, esse crime sórdido que é feito contra as nossas crianças. Mas continuou. Na reunião foi tratado sobre tráfico humano, foi tratado sobre preconceito religioso das várias matrizes religiosas, foi falado sobre a objetificação da criança, tornar a criança e o adolescente como um objeto, não é? Que é o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Foi falado sobre a manutenção, atenção, a doutora Damares, agora vou chamar ela de pastora, a pastora Damares falou sobre a manutenção da secretaria LGBT, que vai ser mantida para que lute contra a descriminalização, quase que embolou aqui a língua, do movimento dos homossexuais nesse país, que não devem ser discriminados. Falou sobre pessoas com deficiência. Agora, depois que tratou todo esse tema, a ministra Damares falou assim, sobre criança. Aí ela disse sobre a valorização da criança, deixar a criança ser criança. Aí ela disse que os meninos voltarão a ser príncipes e as meninas voltarão a ser princesas, não é? Aí ela disse, menino usa azul e menina usa rosa. Pronto, foi isso que ela falou. Pegaram a frase de Damares, tiraram do contexto, ok? E eu te pergunto, o que nós vimos ao longo desses anos não foi realmente uma tentativa de tornar crianças objetos ou objetos e tentarem convencer a sociedade que ninguém nasce menino e ninguém nasce menina? Não houve uma tentativa de desconstrução da heteronormatividade, dizendo que a heteronormatividade não é um princípio biológico, mas um princípio social? O que fizeram com as nossas crianças em sala de aula não foi uma verdadeira lavagem cerebral? Pois bem, a ministra está dizendo que nós precisamos garantir o que nossas crianças tinham até pouco tempo,
O que eu tive, o que você, que é da faixa dos 40 anos, 30 anos, teve o direito de ser criança. O menino era o príncipe, a menina era a princesa, ok? Tinha essa coisa de menino usar azul, menino usar rosa, que não é a cor em si, mas é a diferença, e isso que a ministra quis dizer, que precisa haver entre meninos e meninas, principalmente nesta fase de formação da consciência. A criança precisa entender esta diferença, e não essa tentativa de estuprar a consciência da criança. Pois bem, agora a imprensa tenta deturpar a reunião importantíssima que a ministra fez, repito, inclusive garantindo a permanência da secretaria LGBT, se comprometeu em lutar, e isso eu concordo, contra qualquer tentativa de se atacar o homossexual. O homossexual é um cidadão, merece, tem que ter o respeito, ok? Então, tudo isso foi tratado, mas a imprensa, covardemente, tentando desconstruir a ministra Damares, ataca dizendo que ela disse que menino tem que usar azul e menina tem que usar rosa. Portanto, está esclarecido a mentira da imprensa. Parte da imprensa são os grandes formadores de fake news. A própria imprensa, que diz combater os fake news, aliás, fabrica fake news. E por que ela diz nós combatemos a fake news? É para você apenas beber daquela fonte e aí se tornar um retardado intelectual, porque você só tem uma fonte para fazer as suas pesquisas de conhecimento, ok? Então, divulguem isso, eu acho importante, até para que a gente possa, de alguma forma, honrar a ministra Damares, que sem dúvida alguma vai ser importante nesse governo Bolsonaro, ok? Tem algumas pessoas aqui entrando e eu não sei do que se trata, porque eu faço a live e eu estou falando a live aqui o tempo todo. A Cláudia Campos está dizendo: precisa tu vir numa live para explicar. Eu não sei o que é, Cláudia. Eu posso até tentar, que pode ter sido tratado, porque não foi repassado. Eu não sei do que a Cláudia está falando. Cláudia, seja o que for, eu estou aqui para tentar responder, se você me explicar o que é, rapidamente aqui, tá bom? Ok? E não importa qual seja a sua pergunta. E se alguém deixou alguma outra pergunta, pode fazer sem nenhum problema, que eu tento falar. Eu só acredito assistindo o vídeo dela, mencionando o que você disse. Eu espero, o Douglas, né? Isso apesar de você não acreditar em mim, que o vídeo esteja disponível brevemente, ok? Blá blá blá, Otone, mais um político que fala bem, mas eu acho que tem que gastar tempo ajudando as pessoas. É a sua opinião, Alexandre Félix, e eu preciso respeitar a sua opinião, ok? Boa noite, assim que tiver minha resposta, nós se fala, Base Zan. Não sei do que você falou, Base, porque eu estou falando aqui e aí fica complicado para eu continuar respondendo aqui, ok? Muito obrigado a outros amigos que estão aqui elogiando o nosso trabalho, ok? Deus abençoe agora. Muito bem, muito bem. Eu vou terminar então a live, ok? A ministra está nesse exato momento na Globo News. Eu vou terminar a live, quem quiser assistir e tirar as suas dúvidas, vamos lá para a Globo News. Um abraço, pessoal!